Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal. E hoje, o tema de hoje, qual é o tema de hoje? É pagar ou não pagar. Bom, gente, os nossos podcasts são realmente para trazer reflexões, para trazer um pouco das minhas experiências, né? Porque aqui é um canal também, não só de bioquineses, como também de expansão da consciência. A gente expandir a nossa forma de pensar, de ver o mundo, nosso mindset e etc. Então, o intuito realmente dos nossos podcasts é estar trazendo reflexão para todos vocês. E a pergunta realmente é: pagar ou não pagar? Né? Isso, quando a gente fala sobre pagar ou não pagar, a gente está falando sobre tudo na vida. Seja um personalizado, por exemplo, aqui dentro do canal, seja uma assinatura dentro do canal, seja pelo curso que a gente tem aqui no canal, seja por qualquer coisa que a gente se depare na nossa vida, a pergunta é: pagar ou não pagar? Eu sei, eu entendo todos de vocês. Se eu não entendo, né? A gente gosta das coisas gratuitas, a gente quer as coisas gratuitas, é muito bom quando a gente tem coisas gratuitas. Confesso, eu também gosto. Porém, eu me deparei com uma frase, até essas frases de Instagram, que parece que vem no momento para impactar a gente, parece que vem para trazer uma reflexão ou algo do tipo. E justamente a reflexão era essa. A pessoa falou: eu não quero as coisas de graça. Pelo contrário, eu quero ter prosperidade, eu quero ter abundância, eu quero ter dinheiro para que eu possa prosperar e as outras pessoas também. Eu quero pagar pelas coisas, ou seja, eu quero ter prosperidade para que eu possa pagar e pagar muito bem pelos serviços das pessoas, pelas coisas que eu quero e etc. Isso também nos traz uma outra reflexão. Eu esqueci o nome do ator, mas é aquele que fez o Agostinho da Grande Família. Se você não é da época da Grande Família, talvez você não saiba de quem eu estou falando. É alguma coisa de Paulo Cardoso, enfim. Ele está morando em Portugal, mas não é a questão aqui. A questão é a reflexão que ele trouxe. Ele estava comentando justamente porque teve um vídeo de um outro ator falando assim: nossa, o cara me cobrou R$4.000 para limpar a piscina todo mês. E é um serviço trabalhoso, é um serviço chato, precisa de equipamento e etc. E eu falei assim: eu não vou pagar R$4.000 por esse serviço, eu mesmo vou fazer. Não estou tirando aqui o fato de que a gente não possa fazer as coisas, né? Se a gente pode fazer, por que não fazer em vez de pagar alguém para fazer? Se a gente vai fazer bem feito, obviamente, né? Agora, o que o outro ator estava trazendo dentro da reflexão dele foi justamente o ponto de que muitas vezes nós não queremos pagar pelo serviço. E aí ele traz o seguinte: dentro de um país que a gente foi um país colônia, escravista, ou seja, que os serviços eram gratuitos de uma certa forma, eram serviços escravos, não se pagava pelos serviços, a gente ainda tem muito isso dentro da nossa percepção do quanto que a gente não quer pagar pelo serviço. Então é mais fácil a gente pagar por bens de consumo do que por serviços. Então ele dá um exemplo, né? Uma pessoa, ela compra uma casa de 1 milhão, precisa pintar a casa, a pessoa cobra 5.000 para pintar a casa, ela não quer pagar 5.000 para pintar uma casa, mas ela pagou 1 milhão numa casa. Então são pontos de reflexões para a gente ter entre pagar ou não pagar. Olha como é que é a nossa cabeça, olha como é que a gente está ainda num nível de escassez muito grande, olha como é que a gente ainda está dentro de um ambiente de escassez, ou como muitos trazem, dentro de uma escassosfera. Por isso que eu aprendi essa questão da escassosfera e da prosperosfera. Isso fez muito sentido para mim, então eu vou usar aqui. Por que não, né? A gente deve usar as coisas que a gente aprende. Então a gente ainda está num nível de escassosfera muito grande, onde é mais fácil a gente pagar caro
por diversos serviços, diversos produtos. Não, minto. É mais fácil a gente pagar caro por diversos produtos, né? Então eu sou capaz de pagar 10 mil, 15 mil no iPhone, eu sou capaz de pagar não sei quantos mil em alguma coisa, eu sou capaz de comprar um monte de coisa para mim, coisas que eu nem sequer uso, eu compro por impulso, mas eu não sou capaz de pagar um valor simbólico por uma terapia, eu não sou capaz de pagar um valor que a pessoa está cobrando, e o valor que ela está cobrando não é só por aquilo que ela está te dando, mas por todo o empenho, todo o estudo, porque é o trabalho dela, é por tudo aquilo. Eu não sou, imagina, né? É mais fácil eu comprar alguma coisa, enfim, né? Mas a gente coloca também, inclusive, dentro desse aspecto, a nosso bem-estar em último lugar. A gente também não é acostumado a investir na nossa saúde. Então é mais fácil, por exemplo, eu pagar R$80 numa pizza do que pagar R$80 numa academia. Ah, mas não existe academia de R$80. Existe. Eu pago R$80 na minha? Como é que não existe? Ah, mas na minha cidade não existe. Tá, na sua cidade talvez não exista, na sua cidade talvez seja um pouquinho mais caro, talvez você precise procurar melhor uma academia ou algo do tipo, mas assim, você está entendendo onde eu quero chegar? Aonde estão as nossas escolhas, do que a gente quer ou não pagar, o que faz sentido ou não para a gente estar pagando? Então a questão muitas vezes não é pagar ou não pagar, é onde está a nossa prioridade, onde está o nosso olhar. Então, como eu estava falando, né? Quantas vezes as pessoas não querem pagar, como eu tenho aqui, uma assinatura de R$8 para ajudar o canal. É uma assinatura que você vai pagar R$8 por mês, mas os áudios são gratuitos. Os vídeos são gratuitos, tudo que tem aqui no canal de certa forma é gratuito. Por que eu pagaria? Esse é o ponto. Porque quando a gente paga, ou seja, se eu tenho muitos resultados daquele canal, eu recebo muito conteúdo daquele canal e aquilo muda a minha vida, por que não? Eu não vou agradecer de alguma forma. E uma forma é pagando. Eu agradeço com dinheiro. Afinal de contas, gente, por mais que a gente queira, né, as grandes corporações, como a corporação de energia, de internet e etc., não estão aceitando ainda a gratidão como pagamento. Então a gente precisa sim do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta muito positiva para movimentar. E dentro dessa fala que eu trouxe, que para mim bateu, e eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida, né? Eu quero ter prosperidade, para gerar prosperidade para outras pessoas. Isso está dentro disso, porque a gente tem uma visão muito ruim do dinheiro, a gente tem uma visão muito ruim da riqueza, a gente tem uma visão muito ruim da prosperidade e etc. Isso tudo a gente precisa trabalhar e limpar dentro da gente e mudar o nosso mindset em relação à nossa prosperidade. Ou seja, eu quero sim ter dinheiro para que eu possa comprar as coisas, porque isso gira a roda da prosperidade de uma forma que a gente nem sequer imagina. Como assim? Vou explicar melhor. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, vem aqui, acessa o meu canal e você recebe vários conteúdos gratuitos, você gosta muito, você tem bastante resultados, você decide então pedir um personalizado. Entra em contato comigo, faz o orçamento, vê o valor, ótimo, fecha comigo e paga um personalizado. Naquele momento eu recebi um dinheiro, ótimo. E aí, por exemplo, eu pego e vou no mercado fazer compras. Quando eu vou no mercado fazer compras, eu compro diversas coisas no mercado. Eu estou colaborando ali com diversos trabalhadores. Por quê? Porque eu compro produtos diversificados. Tem todos os trabalhadores de todas aquelas indústrias e empresas dos produtos que eu estou comprando. Tem todos os trabalhadores do mercado que eu estou ali ajudando, né, de alguma forma, aquelas pessoas a terem emprego, a ter seu salário, a ter o seu dinheiro. Então vamos supor que uma daquelas caixas, uma só, daquelas pessoas que ficam no caixa, porque ainda existe caixa, né? Então vamos agradecer que existe, porque isso está gerando trabalho para uma pessoa, está gerando emprego, está gerando renda. Então aquela pessoa que
que tá trabalhando ali, que ela tá ganhando o salário dela naquele mês que eu fui lá, fiz compras no mercado e tudo mais. E aquele mês é o aniversário do filho dela. E ela toda feliz vai numa loja comprar, ou melhor, encomenda o bolo de uma confeiteira do bairro dela. Ela encomendou o bolo porque ela teve dinheiro ali, de repente aquele valor, né, maior que entrou fez com que ela ganhasse uma bonificação, porque isso existe, tem muitos lugares que dão bonificação. Então ela decidiu comprar o bolo de uma confeiteira do bairro dela. Aquela confeiteira, ela recebeu aquele dinheiro, fez o serviço dela, e aí ela decidiu, por exemplo, não sei, aumentar o trabalho dela. Ela contratou um motoboy. Por quê? Porque começou a aumentar o trabalho, ela precisou fazer entrega, ela contratou um motoboy. E aquele dinheiro que entrou ajudou nisso, a dar mais um trabalho para uma pessoa, a dar um emprego para uma nova pessoa, a estar rodando a roda da prosperidade. Olha que maravilha! Quando a gente pensa dessa forma, a gente não quer mais nada de graça. Não no sentido de que, óbvio, a gente não vai pagar necessariamente por tudo, a gente não vai receber as coisas de graça, mas a gente vai desejar cada vez ter mais dinheiro, cada vez ter mais prosperidade, para que isso gere prosperidade para outras pessoas. Esse passa a ser o nosso desejo. Então a gente passa a querer enriquecer para que a gente possa, entende? Enriquecer outras pessoas, porque sim, vamos colocar assim, que o meu canal cresce, olha só. No momento, meu canal é um canal pequeno, eu ainda não tenho auxiliares e etc. Esse é um fato. No momento, mas a intenção é que o meu canal cresça e cresça muito. Com o meu canal crescendo muito, porque graças a vocês ajudam, seja através de doação, seja nas assinaturas, seja comprando os cursos, seja indicando para outras pessoas, etc. Meu canal começa a crescer. E aí, meu canal começando a crescer, eu não consigo mais dar conta. Vamos supor que eu receba muitos pedidos de personalizados no meu canal. Nossa, eu estou recebendo um número muito grande, eu não estou dando conta. O que eu vou fazer? Eu vou abrir espaço, por exemplo, para os meus alunos. Então, se eu tenho um curso aqui que eu ensino as pessoas a fazer os personalizados, quem vocês acham que eu vou escolher para trabalhar comigo? Não vai ser qualquer um, né? Vai ser pessoas que seguem a minha metodologia, que aprenderam comigo, etc. E aí vamos supor que eu escolho nesse começo aí um aluno. Já é mais um aluno que está ganhando mais dinheiro, que está ganhando mais renda, que está, gerando. Mas vamos supor que o volume começa a crescer muito grande, muito alto. Eu não dou conta, esse aluno também não dá conta. Eu preciso de mais alunos, mais profissionais trabalhando comigo. E aí eu também não consigo fazer o quê? Gravar os vídeos. Ou melhor, gravar eu preciso, né? Eu preciso estar aqui para gravar os vídeos, porque sou eu que falo. Mas eu não tenho tempo para editar. Então eu passo a contratar um videomaker, por exemplo, para estar aqui comigo, para estar editando os meus vídeos e colocando no canal. Eu contrato uma outra pessoa só para fazer as capas do YouTube, por exemplo. Se esse videomaker não fizer, eu começo a contratar pessoas. Vamos supor que assim, o volume está tão grande que eu preciso de quê? De pessoas, uma pessoa só para cuidar do meu WhatsApp, só para receber lá os pedidos e repassar para mim ou para os meus auxiliares, enfim. Já é mais uma pessoa que eu estou contratando, mais uma pessoa que está gerando renda. Então vocês compreendem, dentro de tudo isso, que o movimento que você faz de gratidão, porque isso é um movimento também de gratidão por tudo que vocês recebem. Então se você aqui está recebendo conteúdos sensacionais que estão fazendo diferença na sua vida, se você está aqui fazendo subliminares, né, fazendo áudio, ou melhor dizendo, a audioterapia frequencial, porque esse é o nome correto para terapia, para a técnica que a gente utiliza aqui, audioterapia frequencial. Utilizei o nome de bioquineses durante muito tempo, ou melhor, né, eu não muito utilizo, é mais conhecido dessa forma, mas eu utilizei o nome de subliminar, então áudios subliminares durante muito tempo. Porém, se a gente quer subir de nível, obviamente, a gente não pode usar um nome tão, digamos assim, do povão. A gente precisa
trazer um nome mais, uma carga maior, de algo, de um peso maior. Nesse sentido, isso é bom. Para você que é meu aluno, que está me assistindo, por exemplo, ou quer ser meu aluno, quer aprender a fazer os áudios, quer estar junto, né, nesse processo, começa a utilizar o nome audioterapia frequencial. Porque a gente trabalha, já expliquei aqui em diversos vídeos, que são áudios com frequências, e essas frequências fazem diferença na nossa vida. Mas a grande questão passa a ser que assim, se você está tendo resultado com os áudios, por que não colaborar de alguma forma? Seja através de uma doação, seja adquirindo um personalizado, adquirindo de alguma forma algum produto, fazendo assinatura. Eu não tenho como fazer assinatura por meses, mas eu posso assinar por um mês. Agora a gente está com uma nova assinatura, onde o quê? Por que eu preciso fazer isso? Para incentivar as pessoas a estarem assinando. Então, a partir dessa nova assinatura que eu tenho, somente quem estiver assinando vai receber vídeos exclusivos, para se aprofundar muito mais dentro desse conhecimento que é a bioquinese. Bioquinese não são só os áudios, já falei isso milhares de vezes, para você possa entender melhor o que são os bioquineses, como é que funciona, como é que isso afeta a nossa vida, como é que a gente faz. Isso faz com que você aplique na sua vida, e se você, por exemplo, quer trabalhar com a audioterapia, você tem como conversar com o seu cliente, você tem conteúdo para passar para o seu cliente, entende através disso. Então percebe que com um pequeno gesto seu, por exemplo, e eu não estou falando só do meu canal, eu não estou falando só do meu trabalho, de qualquer trabalho, a pessoa está dando ali um duro danado para estar te proporcionando o melhor, muitas vezes gratuitamente, porque é através do gratuito que muitas vezes a gente conquista as pessoas, para as pessoas irem para o pago, né? É uma forma de você estar colaborando com essa engrenagem da prosperidade. E eu sei, eu entendo, você pode olhar e falar assim, mas é R$8, por exemplo, né, que é o preço da minha assinatura mais básica aqui, R$8, mas vai fazer diferença na minha vida. Esse é o ponto, é porque você ainda está na escassez, você ainda está vibrando na escassez, você ainda não está na prosperosfera, você não está na prosperidade, você ainda não está vibrando na prosperidade, você ainda não entendeu. E um dos processos maiores da prosperidade é a doação. Olha só que interessante, né? Uma das diferenças maiores, que vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, é o processo de doação. Esse processo de doação é um processo que a gente começa a aplicar na nossa vida, e aí eu não vou explicar detalhadamente aqui, porque eu acredito que isso é um conteúdo para se aprofundar em um conteúdo pago. Essa é uma grande diferença também dos conteúdos gratuitos para os conteúdos pagos. A maioria dos conteúdos gratuitos na internet, eles não têm uma profundidade que um conteúdo gratuito tem. Você vai perceber isso. Claro, tem conteúdos, você aprende muita coisa, mas não tem a mesma profundidade. Muitas vezes não tem a mesma profundidade de uma explicação, não tem a mesma profundidade de um acompanhamento, não tem, uma coisa não linka com a outra, muitas vezes porque um curso está ali amarradinho, uma aula depois da outra, uma mentoria está amarradinha, uma aula depois da outra. Esses conteúdos que a gente tem aqui, dificilmente você vai ver eles amarradinhos, então tem muita diferença. Mas só para você compreender um pouco que é uma chave da prosperidade, uma das chaves da prosperidade é a gente se abrir para doar uma parte do valor que a gente recebe. E não adianta você falar para mim, mas eu ganho pouco, eu não tenho, né? Isso é algo que é falado muito no livro Pai Rico, Pai Pobre, onde é falado justamente que se você não tem para doar agora, não adianta você querer mais, ganhar mais, esperar ganhar mais, porque quando você ganhar mais, você não vai ter para doar ainda. Isso precisa se tornar um hábito desde agora. Isso também é uma chave para a gente desapegar do dinheiro. É uma chave. E você pode ter certeza, eu já conversei com diversas pessoas, já ouvi de muitos instrutores.
No começo pode até não parecer. Por quê? Porque no começo, quando a gente começa um novo hábito, quando a gente começa a produzir uma nova informação energética, a gente está, na verdade, moldando o que vai vir no futuro. Então, tudo que eu faço agora está moldando o que vai acontecer no meu futuro. Está moldando a minha vida daqui para frente. A minha vida do agora, ela foi moldada no passado. Entende? Coisas assim para a gente entender melhor em aulas mais aprofundadas. Mas só para você compreender que eu começo, por exemplo, num processo de doação e o que acontece? Eu não vejo resultado. Da mesma forma que, por exemplo, quando eu pratico audioterapia ou algo do tipo, começo uma técnica, muitas vezes eu não vejo resultado na hora. Por quê? Porque eu estou mudando a minha frequência ainda e construindo um eu do futuro, uma vida futura. É algo que vai mudar daqui para frente. Então eu não vou ver resultado. E aí, justamente porque a gente não vê resultado, a gente pensa, não está funcionando. A gente para. Quando, na verdade, o processo da fé é a gente crer sem ver. Então, se a gente para, porque a gente não está acreditando, logo não tem como ter resultado. Então, a gente precisa manter a resiliência, ou seja, continuar com aquilo que a gente acredita que é o certo, que é o que a gente deve fazer, mesmo que a gente não veja resultado. Isso aqui é um exemplo. Você vai na academia, tá, sei lá, um pouquinho acima do peso, e você começa a ir na academia. No primeiro dia, você não vai ver resultado. Você pode ver até um pequeno resultado, porque assim, normalmente a gente tem a tendência a ter retenção de líquido, logo a gente vai para a academia, soa, libera aquele líquido, né? E aí a gente sobe na balança e vê lá que diminuiu 500 gramas. A gente perdeu 500 gramas de líquido. A água também pesa. E a gente meio que vê um resultadinho ali. Porém, você não vai ver um resultado, um senhor resultado. Da mesma forma que dali a uma semana, às vezes você não vai ver resultado e tudo mais, mas você está confiante aonde você quer chegar, no seu propósito. Quando você está confiante no seu propósito, você continua indo na academia. Você vai continuar indo. Se a sua academia, por exemplo, é todo dia, você vai continuar indo todo dia até ver resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu já falei aqui que eu faço yoga, já compartilhei aqui no canal, inclusive um yoga que eu descobri que é muito bom para fazer em casa, que tem um valor muito, muito abaixo, muito simbólico, sinceramente, para o conteúdo que a gente recebe. E é muito interessante porque, assim, eu já pratico yoga em mais ou menos um ano, tento praticar todos os dias, e você vai, como é que eu vou dizer? Você vai ganhando flexibilidade, né? E aí tem horas que eu me pego, né? Quando o professor manda fazer umas posições que eu falo, misericórdia, gente, parece que eu não saí do lugar. Em compensação, tem outras posições que eu falo, nossa, eu não chegava até aqui. E é uma coisa que é meio que assim, de repente, parece que de repente você vai. Então, vai fazendo, porque, entre aspas, de repente acontece. Confia, porque de repente acontece. Então, se desprenda, esse é o soltar. É você não ficar preocupado, não ficar ali olhando, não ficar desesperado, porque de repente aquele resultado que você quer, ele aparece. Então, pessoal, esse é o ponto que eu queria trazer hoje nessa reflexão desse podcast, onde é justamente para a gente olhar para quê? Para esse pagar ou não pagar. Por que eu não estou querendo pagar? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Por que eu não estou querendo pagar por aquele serviço, aquele produto, ou seja lá o que for que a pessoa está querendo me vender? Por que eu não estou querendo pagar? Será que eu não estou no lugar de falta? Será que eu não estou no lugar de escassez? Será que não está na hora de eu desenvolver justamente esse olhar, esse pensamento de prosperidade, onde eu boto a engrenagem da prosperidade para rodar? Muitas vezes é isso. Então, olhem para isso, para tudo na vida de vocês. Sempre se perguntem, porque eu observo, né? Eu sou muito observador, vocês pensam que não, eu leio muitos comentários, às vezes nem todos eu respondo, mas muitos eu leio. E eu fico vendo, por exemplo, né, o pessoal que vai lá, faz áudio para prosperidade, depois vem
e coloca seu depoimento. Gratidão, eu ganhei 100 mil. A pessoa ganha 100 mil e muitas vezes ela não tem o olhar, a capacidade de agradecer. Pô, eu vou fazer uma doação pro canal de 100 reais, de 10 reais, de R$1. Às vezes não precisa ganhar 100 mil, agradece. Retorna isso pro universo de alguma forma, né? Principalmente naquele lugar que veio. Da mesma forma que eu fico olhando também, muita gente aqui que dá sugestão, e quando vai dar sugestão, ou são de áudios muito particulares, ou são de combos. E a minha pergunta passa a ser, por que não quer pagar? Né? Fica pedindo o de graça. Algo assim que é muito para mim e eu quero de graça. É um nível de escassez, eu só fico observando, eu não falo nada. Porque quem sou eu para virar e falar? Um dia a pessoa talvez vá se tocar, vá aprender, vá se desenvolver esse ponto de olhar e falar, nossa, como eu estava escasso. E aí depois a gente vai percebendo a nossa escassez nas pequenas coisas. Por isso que a gente tá muitas vezes com a vida escassa e não percebe. Porque não é só muitas vezes fazer o áudio. O que a gente faz no dia a dia, como é que a gente age no dia a dia, como é que a gente responde às situações que a vida nos traz, né? Como é que a gente está pagando a nossa conta, seja ela qual for. Então eu vou lá, contrato um serviço de internet, eu uso a internet para tudo. Eu uso a internet para jogar videogame, eu uso a internet para assistir vídeos, eu uso a internet para trabalhar, mas na hora de pagar aquela conta ali de 100 reais, por exemplo, é uma dor profunda. É um negócio assim, meu Deus, se eu pudesse eu nem pagava. É assim que você está pagando a sua conta, então tem uma coisa para ser olhada aí, né? E para tudo, se você tá sentindo mal para pagar alguma coisa, talvez tenha um apego muito grande do dinheiro, talvez tenha aí, talvez não, né? A gente sabe que tem um sentimento de escassez muito grande. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser limpo, senão você nunca vai prosperar. E lembra que prosperidade é diferente de ter dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Tem gente que tem dinheiro e não consegue nem gastar o dinheiro. Não consegue. Porque ela está numa escassez que ela acha que se ela gastar, ela não vai conseguir ter dinheiro novamente. Então ela guarda. E quantas histórias a gente já viu, por exemplo, das pessoas que têm tanto medo de perder o dinheiro que em vez de botar num banco, fazer um investimento para aquele dinheiro trabalhar para você, algo do tipo, guarda no armário, guarda embaixo do colchão, e quando vai precisar do dinheiro, o dinheiro está destruído. Já vi vários casos desse tipo. Então isso tudo é para a gente olhar. A questão passa a ser, pergunte-se sempre, por que eu não estou querendo pagar? Certo? Em tudo o que você for fazer, os serviços, as coisas, né? Enfim, pode ser que outro dia a gente bate um papo maior. Eu estou realmente começando a desenvolver um trabalho todo relacionado à prosperidade em todos os níveis, e em breve a gente vai ter novidades. Mas enquanto isso, de repente a gente fica aqui nos podcasts e nos vídeos e coisas do tipo para falar um pouco sobre o assunto. Beleza? Se você curtiu então esse vídeo, dá o seu joinha. Isso é prosperidade, sim. Você está agradecendo por algo que te fez bem. Se você acredita que esse vídeo vai servir para outras pessoas, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. É uma forma de você ajudar o canal também, uma forma de você agradecer por aquilo que você recebeu, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, também te convido a se inscrever, porque é uma forma também de você estar agradecendo por tudo que você recebe aqui do canal. Um grande beijo para vocês, um grande abraço. Eu desejo sempre maravilhosos resultados para vocês.